Bom dia para todos. Quem chegar atrasado não tem problema, depois vai ter oportunidade de assistir essa aula. Quem quiser depois repetir a aula também vai poder. Os slides que eu vou apresentar hoje, eu vou postar amanhã no GR8. Então, vou postar tanto a aula gravada quanto também os slides, tá bom? Então, se você quiser anotar, eu acho melhor. Hoje é dia 17/9/2020, então eu sugiro que você pegue o seu caderno. Eu vou, assim, relembrar algumas coisas que nós já vimos, e aí você volta lá no seu caderno, destaca algumas coisas que eu vou orientar, para você ter um caderno completo e ficar aí seguro no conteúdo de zoologia. Pessoal, eu preciso relembrá-los, essa é a nossa última aula da semana. Semana que vem vocês receberão as aulas gravadas e terão também a oportunidade de fazer a avaliação de recuperação do segundo ciclo, do segundo bimestre. Na biologia, o conteúdo que vai cair é o conteúdo que foi dado no segundo bimestre. Eu vou preparar uma aula de revisão curta, objetiva, que vai ser bom para todo mundo, mesmo para quem não fizer a recuperação. Vai ser uma aulinha assim, que vai trazer o essencial do conteúdo do segundo bimestre, então vai te deixar mais seguro para esse conteúdo. Eu sugiro que você assista a essa aula. Então, vou colocar lá a aulinha de revisão. Se você tem nota abaixo de 6, eu sugiro que você faça essas provas de recuperação. As provas serão das 7 da manhã às 10 da manhã. A biologia mesmo, quem assistir a minha aula de revisão vai sair muito bem, porque eu vou comentar tudo ali que estará na prova de recuperação, eu vou comentar na aula. Então, sugiro aí que você assista a aula. Sim, pode falar, Marisol. Só não entendi uma coisa. Dia 21 vai ser, tipo, de todas as matérias? Eu não expliquei. Eu não entendi, porque eles não falaram, tipo assim, que dia, certo? Olha, no meu Instagram, Marisol, eu vou até abrir ele aqui, ó. No meu Instagram, no meu feed. Ontem eu coloquei um vídeo que um aluno me mandou sobre poríferos, mostrando o percurso da água. No meu feed tem aqui, horário da recuperação do segundo ciclo. Segunda-feira, dia 21, é língua portuguesa, inglês, cultura de Goiás, filosofia, ética e cidadania. Na terça-feira, matemática, química e tananã. Quarta-feira, outras. Quinta-feira, outras. Ah, Então, entendi, é que eu não tinha visto, professor. sim, então as provas serão do dia 21 ao dia 24. Se não viu esse horário, lá no meu Instagram, tá lá o horário bonitinho. Semana que vem eu já vou colocar o horário das provas de outubro. Não coloquei ainda para não confundir, para o povo não ficar sofrendo antecipadamente. Então coloquei o de recuperação e depois vou colocar o de M1, que é em outubro, e M2, que é em novembro. Tá bom? Então é do dia 21 ao dia 24, não tem segunda chamada de recuperação, não tem. Então se organize, veja o horário, veja lá o calendário para você não perder essa oportunidade. Tá? Todo mundo que tem qualquer nota abaixo de 6 em qualquer disciplina, no segundo bimestre, segundo ciclo, vai ter a chance de recuperar. Entendido, Marisol? E quem mais tinha dúvida? Sim? Entendi, professor. Tá bom. Pessoal, a aula de hoje, então, é sobre nemateumintos. Pega seu caderno, dia 17 de setembro. Vou compartilhar a tela e você vai... como eu disse, vai vir a folha que eu vou comentando. Cada novo filo que eu falo, eu comento sobre os filos passados. Isso é chamado de fisiologia comparada. Então, a gente vai vendo o que vai melhorando de um filo para o outro, em relação ao sistema nervoso, em relação ao sistema excretor, qual que é a estrutura que caracteriza esse filo. O povo está começando a aparecer, eu adoro. Fiquem à vontade, tá, gente? Então, vamos lá, nemateumintos. Pega seu caderno, eu vou compartilhar a tela, nemateumintos. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela?
Estão vendo nemateumintos? Sim ou não? Sim, senhora, professora. Sim, senhora. Obrigada. Aparecendo certo? Obrigada, que bom, deu certo então. Pessoal, vamos lá. Nemateumintos, quarto filo do reino animalia. Nemateumintos também são chamados de asqueumintos. São vermes cilíndricos. Os plateumintos eram vermes achatados, parecendo uma fita de cetim. Agora, nos nemateumintos, a gente tem verme cilíndrico, que parece a caneta ou o lápis na sua mão. É redondinho, é cilíndrico, né? É o nome correto. Então, são vermes cilíndricos. Gente, sair de um animal plateuminto achatado para ir para um animal agora cilíndrico, você vai ver os ganhos que esse espaço trouxe para esse animal. Então, o plateuminto era um triblástico acelomado. Os nemateumintos são triblásticos pseudocelomados. Surge um espaço entre a endoderme e a mesoderme lá no embrião, e esse espaço vai proporcionar a esse animal um espaço para desenvolvimento de novos tecidos e sistemas, novos tecidos, órgãos e sistemas, tá? Então, a maneira como o embrião foi quando era lá, como quando era embrião no seu desenvolvimento, vai influenciar no adulto que esse animal vai ser. E eu não falei na aula de plateumintos, e vou falar agora de nemateumintos. Os vermes parasitários, a maioria deles são parasitas intestinais, porque eles não têm uma própria digestão eficiente. Então, aqui o nemateuminto, ele vai ter um sistema digestório completo, mas não é tão eficiente como o de um animal que é um triblástico celomado, tá? Então, a importância da gente ter estudado lá aqueles triblásticos é essa. O plateuminto era um triblástico acelomado, um animal achatado, com um sistema digestório incompleto, sem sistema excretor específico, um animal muito simples, que dependia basicamente do meio para viver. Então, por que os vermes escolhem o nosso intestino para viver? Não é à toa, gente. É porque no nosso intestino nós temos uma digestão extracelular. Nós liberamos enzimas na boca, no estômago e no intestino. Essas enzimas digerem os alimentos que ingerimos. Quando o verme parasita o nosso intestino, ele já recebe o alimento digerido, pronto para ser absorvido. Tá entendendo a lógica aí do negócio? Então, não ter um sistema digestório eficiente, que acontece com o acelomado e o pseudocelomado, isso obriga esse animal a precisar de um intestino de quem tem um intestino eficiente como é o nosso. Então, os nemateumintos são vermes cilíndricos, também como os plateumintos são de ambientes aquáticos ou terrestres úmidos. Existem nemateumintos de vida livre, mas nós vamos focar nos nemateumintos de vida parasitária. Eles são eumetazoários, vamos lembrar isso, né? Porífero era parazoário, quer dizer que não tinha tecidos verdadeiros. Quinidários em diante, todos são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. Então, essa característica eu vou ficar falando em todo o novo filo. São triblásticos, então, a partir dos plateumintos, todos os animais são triblásticos, tem 3 folhetos, e os nemateumintos são os únicos pseudocelomados. Tem um falso celoma, tem uma cavidade que fica entre a endoderme e a mesoderme. Não é uma cavidade tão maravilhosa quanto do celomado, mas é uma cavidade que já faz grande diferença na vida desse animal. Eu vou mudar o slide e aí você pode pular as linhas que faltam. Ou porque depois eu vou postar esse slide amanhã lá no GR8. O vídeo da aula será hoje no YouTube, mas só o slide eu vou colocar lá no GR8, tá bom? Mas quem está copiando, deu tempo aí de copiar ou não?
Pessoal, assim, se não quiser copiar agora, não tem problema. Se quiser só acompanhar a explicação, colocar alguns tópicos aí do que te chamou a atenção, fica à vontade, tá? Então, olha só, eu disse que a partir dos plateumintos, todos os animais têm simetria bilateral. Lembra disso, gente. Porífero e quinidário ou eram assimétricos ou de simetria radial. A partir dos plateumintos, todos terão simetria bilateral, corpos organizados, divididos em lado direito e esquerdo que se complementam, exceto os equinodermos, que terão radial de novo. Aqui agora você vê pela primeira vez um animal que tem sistema digestório completo. Um tubo digestório completo, com a boca, que é a entrada do alimento, e o ânus, que é a saída do alimento. Então, vamos pensar aí, como é que está a digestão evoluindo ao longo dos filos? Porífero, digestão exclusivamente intracelular nas células coanócitos, células chamadas de coanócitos. Nos quinidários, digestão intra e extracelular, em na cavidade digestiva chamada de gastroderme. Nos plateumintos, existe um tubo digestório incompleto. A partir dos nemateumintos, todos os animais terão tubo digestório completo, com uma entrada e uma saída, com boca, tubo e ânus. Então, a partir de agora, esses animais aí, a digestão melhora, mas apesar de ser completo, ainda não é muito eficiente, porque foi formado no pseudoceloma. Quando é formado a partir do celoma, esse tubo digestório ele é melhor, e aí esse animal não precisa parasitar. Por isso que os vermes parasitam, porque eles não têm uma digestão própria eficiente. Olha só, sistema excretor de novo. Você vai voltar lá no seu caderno e verificar. Porífero. Qual que era a célula que você tinha que destacar? Coanócito. Pega um destaca-texto e coloca aí. Poríferos, coanócitos. Quinidários, quinidócitos. Plateumintos, célula flama. Nemateumintos, célula H. A célula H, ela tem esse formato mesmo. Gente, avisou aqui que a minha conexão está instável. Falhou aí a voz ou não? Tá tudo bem? Vitor, eu tô te vendo. Tá tudo bem aí? Ficou Então, tranquilo, tá. professora. Tá bom, Deu só obrigada. uma pegadinha, mas ficou tranquilo. Deu para ouvir? Deu. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Sistema excretor, então, aqui nos nemateumintos, célula H. Então, ó, saber essa estrutura específica de cada filo, gente, é muito importante. Às vezes é isso que cai no Enem, é isso que cai no vestibular, é isso que eu vou colocar na prova. Qual que é a estrutura típica de cada filo? Vamos lá. Porífero, coanócito, quinidário, quinidócito, plateuminto, célula flama, nemateuminto, célula H. A célula H é uma grande célula em forma de H que fica ao longo do corpo do animal e que é responsável por eliminar do corpo desse animal as substâncias indesejáveis. Porífero não tinha sistema excretor, era por difusão. Quinidário não tinha sistema excretor, era também por difusão. Nos plateumintos, o sistema excretor já eram as células flama e agora nos nemateumintos é a célula H. Pessoal, circulação e respiração ainda continuam por difusão, tá? Não apareceu ainda, assim, até o quarto filo, nenhum sistema, órgão especializado aí em circulação e respiração ainda não. Vamos agora aos principais exemplos de nemateumintos que nós temos. Vamos aos mais típicos. O mais famoso verme, gente, nemateuminto cilíndrico que existe é a lombriga. A lombriga se escreve com O, mas o lombrigueiro, que é o vermífugo específico para lombriga, se escreve com U. Não sei por que muda, mas é assim. Lombriga é com O, mas você pode falar lombriga, mas se escreve com O. E o lombrigueiro é com U, tá? O lombrigueiro é um vermífugo específico para a lombriga. Na verdade, o nome científico dele é ascaridil. Ele combate o verme, que o nome científico da lombriga é Ascaris lumbricoides.
Pessoal, o Ascaris lumbricoides, quando você for escrever nome científico, relembre as regras internacionais de nomenclatura. Primeiro nome com a primeira letra maiúscula é o epíteto genérico. Segundo nome, tudo minúsculo, é o epíteto específico. Esse nome deve ser sublinhado. Você precisa sair da segunda série sabendo e obedecendo essas regras internacionais de nomenclatura. Vai fazer trabalho, prova, vai ser um jornalista, independente da sua profissão. Vai escrever nome científico, escreve corretamente. A lombriga é um parasita intestinal, é um parásito do tipo monoxeno. Quer dizer que ele completa todo o seu ciclo de vida em um único organismo. E ele passa de pessoa para pessoa. A gente vai ver depois o ciclo da lombriga, vamos ver numa aula específica chamada de verminoses, mas já te adianto que, então, se uma pessoa estiver contaminada com lombriga, vai lá, defeca. Nas suas fezes saem ovos do verme. Pode contaminar a mão, se não lavar as mãos após ter ido ao vaso sanitário, após ter ido ao banheiro, essas mãos ficam com ovos do verme, ovos invisíveis a olho nu. Onde essa pessoa tocar, ela contamina e quem ingerir esses ovos já vai pegar a doença. Então, é um parasita intestinal que passa de pessoa para pessoa. É um verme dioico, quer dizer que eles têm machos e fêmeas que se reproduzem de forma sexuada. A lombriga, pessoal, ela tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Então, a minha mão, ela tem aí 20 centímetros de comprimento. A lombriga, ela tem mais ou menos esse tamanho. Então, nós adquirimos, mas vou falar depois de verminoses, adquirimos ingerindo os ovos da lombriga. Ou por mãos contaminadas, ou água contaminada, ou alimentos contaminados. Então, tá aí a lombriga. Um outro verme que nós vamos estudar em verminoses é o Oxiurus. O Oxiurus, o nome científico dele é Oxiurus vermicularis. É também um parasita intestinal, é um parasita do tipo monoxeno, quer dizer que ele completa o seu ciclo de vida no mesmo organismo. É um parasita que, então, passa de pessoa para pessoa. A pessoa que está contaminada, ela pode contaminar suas mãos. Essa é a verminose famosa, que gera coceira no ânus. Então, o Oxiurus é o verme que a fêmea faz a postura dos ovos lá na região anal e a pessoa, quando vai dormir, está descansando, está quietinha, essa postura dos ovos ali causa uma irritação no ânus, a pessoa coça, aí contamina cueca, calcinha, toalha, roupa de cama, contamina a ponta dos dedos, aonde essa pessoa colocar essa mãozinha ou esses dedos contaminados, ela vai distribuir os ovos e quem ingerir os ovos vai pegar o verme. É um verme dioico, tem machos e fêmeas que se reproduzem de forma sexuada. É um parasita intestinal, então os ovos saem nas fezes da pessoa contaminada. O Oxiurus é um verme bem pequenininho, viu, gente? Em torno de 1 ou 2 centímetros de comprimento. É um vermezinho que a mãe, ele é muito comum em crianças, é fácil das crianças pegarem e transmitirem umas para as outras. E geralmente uma pessoa contaminada, uma criança contaminada contamina vários familiares da mesma casa. É um vermezinho que então gera essa coceira anal e a mãe, às vezes, quando vai trocar a fralda da criança, às vezes pode acontecer dela ver o vermezinho lá no bumbum do neném. Mas a gente vai falar disso depois em verminoses. Mais um verme que nós vamos ver é a Wuchereria bancroft. Pessoal, estou matando um inseto aqui bem na minha... Desculpa, vamos lá. Wuchereria bancroft, nome popular, filária. A filária é o verme que causa a doença chamada de filariose, ou elefantíase, ou wuchereríase. Nome científico da filária Wuchereria bancroft. É um parasita do tipo heteroxeno, quer dizer que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E o hospedeiro intermediário será um mosquito.
um inseto hematófago, um inseto que suga sangue. Então, é a única verminose que nós vamos estudar que a pessoa pega sendo picada por inseto contaminado. Mesmo assim, insetos, né? Os insetos, gente, a gente depois vai estudar artrópodes. Os insetos hematófagos, que são esses que sugam sangue, eles são muito perigosos. Eles podem transmitir vírus, bactéria, podem transmitir verme. Eles são, assim, terríveis mesmo. Então, ser picado por inseto não é bom, não é seguro. Não devemos deixar água parada, porque a água parada, ela favorece a reprodução desses insetos. Eles precisam da água para se reproduzir. Então, quando você se protege de dengue, você também se protege da filariose. Então, a gente vai estudar depois a verminose, só em aula de verminose, uma aula específica. Então, é um parasita heteroxeno, é um verme dioico, machos e fêmeas se reproduzem de forma sexuada e não é um parasita intestinal, é um parasita do sistema linfático. Nós vamos ver depois. Mais um verme, Ancilóstomo duodenale, nome popular Ancilóstomo. O ancilóstomo, ele causa uma verminose chamada de ancilostomose ou amarelão. É um parasita do tipo monoxeno, quer dizer que ele completa todo o seu ciclo de vida no mesmo organismo, ele passa de pessoa para pessoa, é um verme dioico em que acontece reprodução sexuada. É chamada de amarelão porque a pessoa fica pálida, amarelada, já que o verme suga o seu sangue, tá? Então, o ancilóstomo e o necato são esses dois vermezinhos aí, ó, a carinha feinha deles, né? Eles têm dentículos que se fixam na parede intestinal e aí eles ficam sugando o sangue da pessoa contaminada, se pega por água, alimentos contaminados ou até eles penetram pela pele, pela sola do pé. E é uma verminose que tem cura, tem tratamento, é altamente eficiente. E a pessoa fica anêmica, então ela fica pálida, fraca, amarelada. Por isso que é chamada de amarelão. Mas a gente depois vai ver todas essas verminoses. Eu estou apresentando só os vermes por enquanto. E agora, pessoal, chegamos no trabalho. Presta atenção. Eu transformei aquele trabalho que a gente tinha em um trabalho agora. Vocês estão vendo a tela inteira? Deixa eu ver aqui se está vendo. Sim? Tá vendo ou não? Tá vendo, Vitor? Tá vendo? Tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Pessoal, trabalho para o terceiro ciclo de 2020. Presta atenção. Cada aluno deve apresentar uma foto sua, aparecendo seu rosto, pelo menos, com um animal. Não vale montagem e pode ser foto antiga. Você vai apresentar essa foto sua com um animal e a classificação completa do animal, desde domínio até espécie. Essa apresentação será lá no Instagram. Vocês, cada pessoa, cada aluno vai fazer 2 stories. Um para foto e em seguida o da classificação. O animal não pode estar embalado, embrulhado em plástico, vidro ou qualquer outro tipo de material. Você não precisa estar pegando o animal, não. Teve gente que fez nos outros anos com minhoca, com barata, com animais diversos. Não precisa você estar pegando no animal, mas ele tem que estar bem pertinho de você. Pode estar num guardanapo, pode estar numa pinça, pode estar perto. E aí, vocês então vão tirar essa foto. É bem fácil tirar foto com cordado, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quando eu fazia esse trabalho presencial, eu pedia 3 fotos de 3 filos diferentes.
Mas esse ano eu não quero assim, né, trazer essa dificuldade para vocês. Então vai ser uma foto com o animal do filo que você quiser. Eu prefiro que sejam filos diferentes do cordado, mas não tem problema se você escolher cordado. Só não pode tirar foto com o ser humano, né? Com a espécie Homo sapiens. Aí não, é para você tirar foto com outras espécies. A foto e a classificação deverão ser postados nos seus stories entre os dias 26 e 30 de outubro. Nós estamos em setembro. Será nesses dias, gente, porque se eu deixasse assim a pessoa postar qualquer dia, ia virar uma bagunça os meus próprios stories e eu poderia perder assim eu poderia me perder em relação a quem fez, quem não fez. Então, nesses dias, eu vou estar com uma folhinha anotando tudo de quem fez e vou compartilhar no meu Instagram. Talvez eu até faça um destaque só disso, desse trabalho. Então, ele será feito no Instagram. Os alunos que não tiverem Instagram, a gente vai ver o que pode ser feito. Talvez usar um Instagram de alguém e me marcar lá e colocar um nome diferente. Porque quando a pessoa me compartilha lá comigo, geralmente eu tenho o nome dela lá, né? Mas eu vou ter que pedir para vocês colocarem o nome, né? A série e a turma. Eu vou acrescentar uma coisinha aqui antes de compartilhar esse slide ali amanhã, tá? Porque às vezes a pessoa não tem o próprio Instagram, mas se ela compartilhar no de outra pessoa e colocar um nome, série, turma, eu vou saber que é ela, né? Vou acrescentar isso lá. Então, o que o aluno vai fazer? Dos dias 26 a 30 de outubro, vai fazer 2 stories me marcando e marcando o colégio também. Acima da foto e da classificação do animal, deve estar escrito zoologia. Então, vai estar lá escrito no seu story, zoologia, a sua foto, abaixo da sua foto, @cpmgvasco, @professora Janaína Bio. Você vai me marcar lá. Eu pedi aqui para vocês serem criativos, pode colocar música, pode colorir esse story, pode colocar brilho, pode colocar efeito especial. Você vai caprichar e fazer um negócio bem bonito. Se for no seu story, eu vou anotar isso aqui, viu, gente? Porque eu tô com medo de, às vezes o story da pessoa não é o nome da pessoa, né? Então, eu vou pedir para a pessoa compartilhar, colocar a série, a turma e colocar o nome também no story lá no cantinho. O Vitor quer perguntar uma coisa. Pode perguntar, Vitor. Professora, pode ser foto ou também pode ser vídeo, professora? Pode os dois. Nossa, lindo. É mesmo, eu até vou anotar aqui. Pode ser foto ou vídeo? Pode sim. Vou anotar e vou acrescentar. Amanhã eu vou compartilhar esse slide e eu vou pedir assim, quando for compartilhar, gente, eu vou pedir a série e a turma, porque senão eu tenho medo de eu ficar desesperada em não descobrir quem é o dono daquele Instagram, sabe? Porque eu não tô seguindo e eu às vezes não sei, porque às vezes a pessoa tem um apelido, então eu vou acrescentar, pode ser foto ou vídeo. Vou acrescentar aqui agora, eu vou terminar a aula e vou acrescentar. E amanhã, quando eu colocar esse slide lá no GR8, ele já vai estar com essa observação. Pode ser foto ou vídeo. E o aluno, eu vou pedir para o aluno colocar no cantinho o nome dele, o nome e série e turma. Para eu não ter dúvida. Pode ser pequenininho. E série e turma. Porque senão, né, eu vou me perder. E eu quero anotar, além de compartilhar, eu tenho que anotar para ver quem fez, né, para fazer essa avaliação. Então, é isso, do dia 26 a 30 de outubro, porque aí nessa semana, do dia 26 ao dia 30, que é a última semana de outubro, essa atividade, então, vai ficar para a M2. Porque a M1 ela é de 5 a 10 de outubro.
A M2, ela é em novembro. Ela é de 23 a 27 de novembro. Então, esse trabalho, ele vai ficar para M2. E aí, se a gente fecha nesses dias de 26, desculpa, de segunda a sexta, de 26 a 30, aí tem como tanto vocês se organizarem para fazer, como também eu encher o meu Instagram, os meus stories com essas fotos, com esse trabalho de vocês, e aí dá tudo certo. Agora, deixa eu falar aqui mais uma coisa. Alguém quer perguntar aqui no bate-papo? Renan, aniversário dia 30, que lindo, parabéns. O meu é dia 21 de outubro, é antes. Parabéns para nós, né? Vamos lá. Então, entre o dia 26 e 30, a gente vai fazer esse trabalho bem bonito. Agora, pessoal, deixa eu explicar aqui sobre o story que vocês vão ter que fazer com a classificação. O que é essa classificação? Você vai colocar, então vai ter um story com a sua foto, vai estar escrito zoologia, vai estar me marcando o colégio e eu, vai ter seu cantinho lá, seu nome, série, turma, pequenininho. O que eu quero que fique bonitão mesmo é a sua foto ou vídeo. Aí, num outro story, você vai pôr a classificação. É esse que dá um pouquinho de trabalho. Para a classificação, você vai pôr lá em cima o nome popular do bicho. Por exemplo, barata. Você vai pôr o domínio do bicho, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, seguindo as regras internacionais de nomenclatura. E deixa eu dizer aqui uma coisa. Às vezes, na internet, quando os alunos faziam esse trabalho presencialmente, tem muita classificação incompleta. E aí, e errada, também tem classificação errada. O que eu observo nessa classificação? Todos os animais são do domínio Eucária, então todos serão do reino Animalia. Eu observo que a família termina em Idae, porque toda família na zoologia termina em Idae. O gênero, ele é o primeiro nome da espécie. Às vezes tem aluno que chega lá para mim, gente, antes do dia 26 de outubro, se você quiser ir tirando dúvida pelo meu Instagram ou nas aulas aqui que a gente vai ter várias vezes ainda antes do trabalho, você pode. Você pode me mostrar a sua classificação, porque esse trabalho eu passo ele e dou mais de 2 meses para fazer quando é no presencial e eu vou pedindo para os alunos ir trazendo para mim. Porque quando eu apresento aqueles trabalhos lá na escola, nos cartazes, lindo, colorido, eu só apresento trabalho certo. Às vezes o aluno vem com o trabalho errado, tem que fazer de novo, às vezes tem que fazer de novo. Então essa classificação ela é um pouco enjoada, porque a internet às vezes não tem a classificação correta. Então o que eu vou observar para saber se é correto? Eu não sei a espécie de todos os animais que existem, eu não sei de cor, mas eu sei de muitos. Desses animais das cidades, eu sei de bastante. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar as regras de nomenclatura. E eu sei que a inicial da família é a inicial do gênero, o primeiro nome do gênero é o primeiro nome da espécie. Então, essas coincidências, esses nomes eu verifico lá e não pode estar diferente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a classificação do homem, que é um animal que você não pode fazer, né? Mas só para você saber. Lá no seu story, você vai colocar um nome popular do bicho. Talvez eu até coloque um outro nome de outro bicho aqui. Eu acho que eu vou colocar, antes de postar esse slide lá amanhã também, um outro exemplo para você saber. Vou colocar aqui, classificação de um outro animal. Que o do homem fica ruim, né? Já assim, praticamente vocês já sabem. Classificação de outro animal. Vou colocar aí. Então, o que eu observo? Olha só, a família, o início da família é o início do gênero. E o primeiro nome da espécie é o mesmo nome do gênero. Então, tem aluno que chega lá, classificação tudo errada, porque pega da internet errado e às vezes ele não sabe ver que tá errado na internet. E ela muitas vezes está errada. Eu não preciso de nada além dessas categorias aí.
É lógico que existem supercategorias e subcategorias. Às vezes tem subgênero, tem superordem, não precisa dessa. Eu preciso dessas aí, que para o ensino médio essa para mim já está ótima. E eu observo isso. O aluno, todos vocês vão colocar domínio, eucária, reino animalia. Aí o filo, você vai ter 9 filos para pôr. Porífero, quinidário, plateumento, nematelmento, anelídeo, artrópode, molusco, equinoderme e cordado. Um desses 9. Aí você vai colocar qual que é a classe, qual que é a ordem, a família. Então, como eu disse, eu não sei de cor, mas eu sei que toda família na zoologia termina em idade. E eu sei que o início da família é o início do gênero e o primeiro nome da espécie é o próprio gênero. E esse nome deve ser destacado. Se você não conseguir destacar, porque o Instagram, ele às vezes não deixa essa possibilidade, você pode colocar ele em itálico lá no Instagram. Acho até que eu vou fazer um modelo, sabe, gente, no meu Instagram lá? É mesmo, ainda vou fazer mais isso. Eu vou fazer um modelo no meu Instagram, um modelo meu. Eu tenho foto com um monte de bicho, né, gente? Um modelo meu de como é que você pode fazer o seu trabalho. Porque como eu nunca fiz ele online, assim, virtual, então, assim, essas adequações do presencial eu já sabia tudo, né? Que falhava ou não, mas agora no online. Então, vou fazer um modelo meu depois no Instagram sobre esse trabalho de zoologia. Vamos às perguntas. Quem quer perguntar alguma coisa? Quem ficou com alguma dúvida? Alguma? Tá tudo certo? Que aí eu vou tirar esse compartilhamento, se eu voltar lá, para que se tiver alguma dúvida. Então vai estar lá no seu story, desde domínio até espécie. Tem que me marcar, tem que marcar o colégio. Eu vou acrescentar aqui que é para pôr série e turma e o seu nome, porque se der um piripá que eu tiver dificuldade de descobrir quem é você, eu vou saber pelo seu story, né? Fora, gente, que eles apagam, né? Então, às vezes, ele fica lá 24 horas. Então, do dia 26 ao dia 30, eu vou ter que estar focada para eu conseguir não perder nenhum trabalho e para, assim, eu conseguir compartilhar todos, dar nota em todos. E você ficou pronto o seu trabalho? Você pode me perguntar antes. Ou por aula, ou pelo direct, você me pergunta antes, porque essa classificação, como eu disse, no presencial ela é bem enjoada. Assim, tem uns detalhezinhos bem importantes. Entendido? Pergunta aí, gente, alguma coisa. Enquanto eu vou escolhendo aqui o fundo que eu vou... Pode falar. Eu vou escolher aqui um filtro bem bonitinho, enquanto vocês podem conversar aí. Pode perguntar alguma coisa, pode compartilhar uma ideia que teve. Tá tudo certo sobre o trabalho? Vou colocar um filtro de abelha. Eu vou fazer uma filmagem de uns 4 segundos dessa primeira tela aqui, tá? Depois eu vou passar para a outra para todo mundo aparecer. Depois eu faço da outra também. Um monte de abelhinha, gente, que gracinha. Adorei. Vou salvar e vou passar para outra tela, tá bom? Que bonitinho, gente. Vamos lá. Acho que eu salvei. Vou salvar de novo para não ter risco. Então, estou na outra tela. O Álvaro colocou um coração assim, gracinha, Álvaro. O Vitor também, mas agora que vai começar, viu? O Álvaro, vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá, eu vou começar daqui. Ai, gente, vocês são bonitinhos demais, viu? Obrigada. Já estou fazendo a filmagem da segunda tela. Adorei, gente. Tá lindo. Tá lindo, pronto. Obrigada, obrigada. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Entenderam? Então, ó, encerramos nematelmintos. Depois vai ter uma aula de verminose. Eu acho que eu prefiro essa aula de verminose ao vivo, viu?
Então, eu tô pensando que ela é bem interessante, fala de histórias malucas, hábitos assim que as pessoas tinham. Então, eu tô pensando de, nas próximas 2 aulas, gravar e colocar lá, continuando os filos, e depois ter uma presencial de verminoses, tá? Acho que eu vou decidir por isso. Então, semana que vem, aula gravada. E na presencial eu prefiro falar de verminose, que eu acho que vocês vão ter comentários, eu acho que vocês vão querer participar dessa aula, tá bom? Tá bom, professora. Então tá, pessoal, então eu vou encerrar, vocês vão ter aí uns 19 minutos de intervalo. Fiquem com Deus, ótimas aulas, muito obrigada. Professora, beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau, beijo.